Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem toda a força, Ele tem todo o poder e nada é impossível para Deus. Você não tem um problema que seja tão pequeno que Deus não esteja interessado e nem um problema que seja tão grande que Ele não possa resolver. Nada é muito grande. E a boa notícia é, não só Deus é poderoso, mas o seu poder está disponível para nós. Veja, eu estive na igreja por anos e ouvi sobre Deus ser poderoso, mas ninguém nunca me disse que Ele queria compartilhar esse poder comigo. E Ele diz em Lucas 10:19, eis que dou a vocês poder. Eu lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu dou a vocês poder sobre todo o poder que o inimigo possui e nada por qualquer meio vai prejudicar você. Você diz, bem, espere um minuto, as coisas têm me prejudicado, mas nada pode fazer nenhum dano eterno e permanente se você mantiver seus olhos em Deus. Satanás pode vir contra nós de uma maneira, mas ele terá de fugir de nós de muitas maneiras. Eu vou aqui hoje dar um passo e levar isso ao extremo por apenas um minuto. Eu estava pensando no fim de semana, não no fim de semana, mas antes de eu chegar aqui, eu pensei, sabe, uma das grandes coisas que estão sempre lá fora para as pessoas é a morte. Bem, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Sabe o que eu pensei? Nós precisamos de sermos um pouco mais focados na eternidade. Nós precisamos ser... Você sabe, nós não falamos sobre a eternidade como os santos falavam nos primeiros dias da igreja. Sabe, eles entraram em covas de leões porque eles acreditavam fortemente que quando eles passassem desta vida estariam na eternidade com Deus. E assim, a morte não é a pior coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. Sim, queremos viver o máximo que nós pudermos, mas a morte não é a pior coisa, porque a Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é ganho. Sabe o que eu penso? Mais do que ter medo da morte, o que precisamos ter medo é de não estarmos prontos e aguentando firmes até o nosso tempo acabar aqui na terra. Nós precisamos ter certeza de que morremos em Cristo e então nós temos a vitória, não importa o que mais estiver acontecendo. Porque para qualquer um de nós, mesmo que tenhamos 100 anos, não é nada em comparação com a eternidade e nós vamos viver um longo, longo tempo. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, Ele está construindo a nossa casa agora mesmo. Amém? Assim eu tenho um ensinamento chegando aqui no futuro sobre a eternidade. Eu acho que precisamos falar disso um pouco mais. Não queremos ter a mente no céu a ponto de não estarmos na terra, mas também não queremos ficar presos aqui pensando que isso é tudo que existe, que temos que ficar petrificados ao sair? Você não concorda que às vezes estamos tão entrincheirados no que temos aqui e agora? Oh Deus, você tem que consertar isso, eu tenho que ter isso. Oh Deus, eu não posso suportar se você não fizer aquilo. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu não conseguir isso, meu Deus. Oh, eu não tenho a vitória, sabe? Você não me deu o que eu queria. Então, sabe, a verdade é que quando Ele diz nenhum dano permanente pode ser feito a você, vou lhe dizer o quê? Nós já temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque quando passarmos daqui e formos para o próximo reino, nós estaremos lá pela eternidade com o Rei. Assim eu decidi que meu objetivo não vai ser obter tudo o que eu quero enquanto eu estiver aqui, embora eu queira ter uma boa vida aqui. Então o meu objetivo vai ser sair daqui ainda em Cristo e não ter deixado nada roubar a minha fé de mim e amar a Deus com todo o meu coração. E então eu te digo, o diabo vai ficar muito, muito chateado, porque uma vez que você atravessa, ele nem mesmo pode ameaçá-lo mais. Nós não temos que ser derrotados pelos nossos inimigos. Deus nos deu o poder. Precisamos saber mais sobre quem somos em Cristo. Paulo, em Efésios 1, 17, 18 e 19, ele orou pela igreja. Ele disse, eu oro para que você conheça Deus, tenha visões sobre segredos e mistérios, sobre o conhecimento de Deus,
Ele disse: eu oro para que você conheça a esperança do seu chamado e com a herança dos santos quero que você conheça a Deus. Eu quero que você conheça quem você é em Deus. Conhecer a Deus e saber quem você é em Deus. Conheça a sua herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Todas as coisas que Ele ganhou do seu próprio Pai, através de sua vida perfeitamente obediente, nós temos como um download. Assim como você sai e compra um novo software para o seu computador, podemos obtê-lo como um download pela fé. Você adquire o software para o seu computador, você coloca lá pela fé e, rapaz, você espera que tudo aconteça? Bem, Deus tem baixado algumas coisas para nós em Cristo Jesus. Ele quer que acreditemos nisso, que apreciemos isso, que sejamos gratos por isso e que façamos uso disso aqui no mundo para melhorar e crescer o seu reino. Vamos olhar para 3 escrituras que falam sobre o nosso poder. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus. Vocês pertencem a Ele. E vocês já têm derrotado e vencido todos os agentes do anticristo, porque aquele que vive em vocês é maior, mais forte do que aquele que está no mundo. Todos digam: o maior vive em mim. Colossenses 2:15. Deus desarmou os principados e potestades que foram aliados contra nós e fez uma exibição pública e corajosa e espetacular deles. E foi então que Ele mesmo triunfou sobre eles na cruz de Cristo Jesus. Assim Deus desarmou o diabo. Ele tomou todas as armas dos principados e potestades e ele é um inimigo derrotado, mas ele vai mentir para nós e nos dizer que ele tem mais poder do que nós temos se não soubermos quem somos em Cristo. Todos digam: Cristo vive em mim. E finalmente, 1 João 3:8. Mas aquele que comete pecado, que pratica maldade, é do diabo, leva o seu caráter do maligno, porque o diabo pecou e violou a lei divina desde o início. Foi para este fim que o Filho de Deus se manifestou para desfazer, desarmar, dissolver e destruir as obras que o diabo tem feito. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, desarmar, dissolver e destruir as obras do diabo. Alguém, por favor, diga: Satanás é o inimigo derrotado. Agora você sabe que somos fracos em nós mesmos. E se eu não for, é melhor ser. Porque as pessoas que são fortes em si mesmas não recebem a ajuda de Deus. E eu posso dizer que eu sou forte e eu me sinto corajosa como um urso aqui agora. Mas é a força de Deus e a ousadia de Deus e não a minha. Porque eu não tenho nada, exceto o que eu tenho nele. Nunca poderemos ser fortes nele antes que sejamos fracos em nós mesmos. 2 Coríntios 3:5, o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que o que eu estou falando é verdade. Ele disse: não que estejamos aptos, qualificados com suficiente capacidade por nós mesmos para formar juízos pessoais ou para aclamar e contar alguma coisa como nossa. Mas o nosso poder e a nossa capacidade e a nossa suficiência, elas são de Deus. Então Paulo estava dizendo: a única maneira de eu fazer isso, a única maneira de você conseguir ficar em um casamento difícil é porque você acredita no que Deus disse. Ele disse que se você obedecer, talvez você possa ser uma testemunha e uma força para a mudança na vida de outra pessoa. A única maneira pela qual Dave teve a capacidade de aturar-me nos primeiros anos em que estávamos casados e continua a me amar incondicionalmente, não foi a sua grande habilidade, foi o poder de Deus nele. A única maneira pela qual você pode lidar com um monte de crianças pequenas, viver na sociedade que vivemos hoje em dia, e talvez até mesmo sendo uma mãe solteira que está tentando fazer tudo isso por si mesma, você não tem a capacidade. Está certo quando você diz: eu não consigo fazê-lo. Você está totalmente certa quando diz: eu não consigo fazer isso, isso é demais para mim. Mas você precisa rapidamente dizer: mas Deus está comigo e Ele pode fazê-lo através de mim. Você sabe a história de Sansão? É uma história interessante. Sansão era um
nazireu. Ele tinha feito um voto de nazireado e Deus o fez extremamente forte. Mas era a sua íntima ligação com Deus que o mantinha forte. E as pessoas hoje desconectam demais. Elas permitem que as baterias se esgotem completamente. Depois perguntam por que nada está funcionando em suas vidas. Deixe-me dizer, você tem que ficar ligado à fonte de energia. Há quanto tempo está desconectado? É hora de você se ligar novamente e certificar-se de ficar conectado. E assim Sansão se envolveu, e ele foi tentado por uma mulher. O rapaz se envolveu com ela, e o seu objetivo era apenas enganar a ele. Ela não era boa desde o início. Seu objetivo era descobrir qual era o segredo da força que ele tinha. E sabe, o segredo de nossa força é Deus. E o segredo da força de Sansão era Deus. E Deus lhe havia dito que, enquanto ele deixasse o cabelo crescer e não cortasse o cabelo, que ele seria forte, e era apenas uma espécie de uma pequena coisa entre ele e Deus. E sabe, pode haver coisas que você sente como se Deus lhe dissesse para fazer, e se você fizer essas coisas, então tudo funciona bem para você. Sabe, todas as bênçãos em nossa vida vêm pela graça, mas não significa que Deus nunca lhe diz para fazer alguma coisa, ou Ele nunca o faz responsável por qualquer coisa. Sabe, uma das coisas que eu sei de fato, que Deus lidou comigo sobre isso desde o início do meu ministério, eu não posso brigar com meu marido em casa e levantar-me neste púlpito e esperar ter poder. Não posso fazer isso. Então, se porque eu fui bem sucedida por um tempo, e eu agora começo a pensar que isso não importa, e talvez eu possa acordar de mau humor e então ser rude, ou talvez Dave... Não posso imaginar Dave acordando de mau humor, mas vamos fingir que ele o fez. Vamos apenas dizer que Dave e eu tivemos uma discussão enérgica esta manhã e eu apenas... O ponto é, não importa de quem seja a culpa. Realmente não importa mesmo de quem é a culpa. A única coisa que importa é quem vai ser o primeiro a fazer as pazes. Você não se importava com isso, né? Uau! Temos um pouco mais de trabalho aqui do que pensei. Quero dizer, vamos fingir e dizer que foi culpa do Dave, sabe? Vamos fingir que ele se levantou de mau humor e a culpa é dele, ok? Não houve o que pela manhã de hoje. E então, bem, cara, ele feriu muito os meus sentimentos e agora eu estou zangada, estou muito chateada, estou irada, estou levando isso ao máximo e eu tenho que fazer todo esse trabalho sozinho, você é isso e aquilo, e assim, então, eu tenho tudo isso acontecendo em mim, mas eu coloco a minha cara de igreja, eu vou para o culto e eu digo, bem, glória a Deus, pessoal, que dia maravilhoso. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Bem, sabe o que? Eu poderia ensinar a mesma mensagem, mas eu posso te dizer que não teria uma unção forte sobre ela aqui e ela não entraria em seus corações e ela não faria em você o que precisa ser feito. Veja, eu soube desde o início que eu só tenho uma coisa, que isso é Deus, e se Ele não aparecer eu estou em apuros, porque eu não toco nenhum instrumento, eu não canto, e você sabe, e é desse jeito. É isso aí, eu falo. Eu vou lhe dizer, às vezes é um pouco assustador. Então, isso é parte da minha aliança pessoal com Deus, que eu não virei aqui ao seu púlpito para entregar a sua palavra com qualquer tipo de raiva ou amargura ou qualquer rancor no meu coração. Eu não vou fazer isso. E assim, Deus havia pedido a Sansão como uma espécie de sinal entre eles para não cortar o seu cabelo. Assim ele acabou dizendo para ela, Dalila, qual era o seu segredo. E enquanto ele dormia, ela cortou o seu cabelo. E o inimigo entrou e o prendeu. E ele perdeu toda a sua força. Agora esse era um homem que antes matou cerca de 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele sozinho rasgou um leão no meio com as próprias mãos. E agora, ele perdeu toda a sua força. Porque ele parou de fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Deixe-me te dizer, contanto que nós fiquemos com Deus e façamos o que Ele pede, somos rápidos em arrepender quando percebemos que cometemos erros, nós vamos ser fortes
Poderemos nos levantar com coragem, confrontando o inimigo, mas você não pode fazer o que eu estou falando hoje se você tiver uma vida solta, onde você realmente não presta muita atenção ao que Deus diz a você e você pensa que só porque você vai à igreja todos os domingos isso compensa tudo. Alguém está me ouvindo aqui hoje? Precisamos ter fé no poder de Deus. O poder de Deus está disponível para você, mas você precisa acreditar que Ele está disponível para você. 1 Crônicas 29:12 diz: tudo de bom e todo poder vem de Deus. E esse poder está em suas mãos para dar a todos. O poder de Deus é seu. Se você pedir, todos digam: Deus, eu estou com fome do seu poder. Obrigada, Senhor, pelo seu poder. Como eu disse, eu ouvi muitos sermões sobre o poder de Deus, mas nunca sobre o meu. Veja, eu acredito que você tem poder através de Cristo para resistir ao pecado. Não pensou, isso é demais para mim? Eu acredito que nós temos o poder de resistir à tentação, de resistir ao diabo. Eu acredito que nós temos, por meio de Cristo, o poder sobre o passado. Vamos lá. Eu creio que temos poder sobre o fracasso, desapontamento, depressão, o desânimo, o medo, pensamentos errados, sobre deixar nossas emoções nos controlarem, rejeição, o abandono, o abuso e assim por diante. Você tem o poder. E agora chegamos ao nome maravilhoso: Jeová Elohim. O que isso significa? O Senhor é Deus, o único Deus. O Senhor é Deus, o único Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5. E você vai entender no momento por que isso era tão importante. Esse nome em particular foi tão importante para os israelitas. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor, o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua mente, todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua força. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Senhor. Em vários lugares, numerosos lugares, na Bíblia, fazem essa declaração: o Senhor nosso Deus é um só. E eu comecei a pensar sobre isso há alguns anos atrás, e eu não entendia muito bem no primeiro momento, mas veja, eles viviam entre os pagãos naquele tempo, que tinham vários deuses. Eu comecei a fazer um pouco de pesquisa online, e na verdade, existem tantas coisas diferentes lá fora que as pessoas chamam de deuses, e elas se curvam diante delas e as adoram, que começou a ficar difícil demais para mim tentar fazer uma lista. Então eu comecei, mas eu não fui muito longe. Sabe, você pode voltar para a mitologia grega e em seguida há tantas religiões diferentes hoje em dia. Há uma religião que tem 330 milhões de deuses diferentes. E o que é interessante é que eu estava naquele país e nós fomos e nós vimos aquela pedreira de onde eles realmente desenterram aquelas pedras e fazem seus deuses. Agora, como alguém pode ser um deus se eu posso fazê-lo? Bem, vamos lá. Então vou para algum lugar e eu esculpo um pedaço de pedra e em seguida eu coloco esta pequena coisa em algum lugar na minha casa. Eu vou me curvar a isso e achar que isso vai ajudar-me. Eu vou dizer uma coisa, eu me sinto muito triste pelas pessoas que acreditam nessas coisas. Eu espero e oro para que vocês que estão assistindo a este programa aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa: você não tem que adorar uma estátua de pedra morta, sem vida, imóvel e fria, estátil. Existe um Deus que está vivo, que te ama e Ele quer fazer morada no seu coração e dar a você o poder para viver uma vida maravilhosa. O Senhor nosso Deus é Deus. O único Deus verdadeiro. E nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, toda a nossa força. Porque Ele merece toda a nossa adoração. As pessoas adoram tantas coisas que Deus fez. Elas adoram o sol, elas adoram a lua, elas adoram a natureza. Porque neste mundo você não escolhe adorar somente a Deus.
Bem, uma coisa é que as pessoas querem ver algo, sabe? Elas querem tocar em alguma coisa. É difícil acreditar naquilo que você não vê, mas escute-me, nós temos olhos espirituais. Eu acho que posso estar aqui hoje e dizer, sim, nós vemos Deus. Eu acredito que eu vejo Deus. Eu não vi face a face, mas eu creio que eu vi Deus cada vez que um dos meus netos nasceu. Oh, meu Deus, esses pequenos dedinhos das mãos, esses pequenos dedinhos do pé e a barriguinha gordinha, eu apenas... Oh, meu Deus! Sabe, o nosso último neto tem agora 2 meses de idade, quero dizer, ele é tão gordinho quanto uma pequena bolinha, sabe? Apenas tão lindo como Deus pode fazer. E sabe, milhões de outras coisas que nós podemos olhar no mundo e acabamos tão acostumados a não olhar e não prestar atenção ou prestar atenção às coisas erradas. E eu estou desafiando você a tirar desta nossa conferência um desejo de desacelerar o suficiente em sua vida para prestar atenção ao Deus que está lá para você ver. E agradecer a Ele por cada pequenina, minúscula coisa que Ele faz para você. Bem, se quisermos ter um cristianismo de que podemos realmente desfrutar, que realmente funciona para nós, nós precisamos saber quem Deus é. Eu acho que muitas vezes nós não estudamos o caráter de Deus o suficiente, e isso é muito, muito importante em nossas vidas. Quem é Deus? O que eu posso esperar dele? É a única verdadeira maneira de experimentar a vitória em nossas vidas. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida.
Mude suas palavras, mude sua vida. Você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. A ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções. Ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados e por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas. Através do meu novo livro, Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, você vai aprender a se proteger dos males da ira e vai conhecer todo o processo para liberar o perdão. Adquira hoje mesmo o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe e desfrute de uma vida mais leve e cheia da verdadeira paz. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A batalha pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 Maneiras de Encontrar a Paz e a Felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação. Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida,
a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.